ele está no livro de Apocalipse, capítulo 1. Apocalipse é um livro bem desafiador, tem uma linguagem bastante simbólica também. É um livro que a maioria das pessoas pensa, trata do fim do tempo, do Armagedon, da destruição do mundo, mas essa carta ela foi escrita para as igrejas, para o povo de Deus, e dela a gente pode tirar muitas instruções e muitas orientações para a nossa vida, e também um incentivo de fé e esperança para que a gente lute nesse mundo que é tão mal, nesse mundo que acontecem tantas situações que às vezes querem desviar mesmo a gente da fé, querem tirar a nossa fé. E então essa carta ela é escrita para essas igrejas, o apóstolo João ele recebe essa mensagem de Cristo, e a gente vai estar fazendo a leitura hoje para a meditação a partir do verso 9 do capítulo 1 até o verso 18. Versículo 9, então. Eu sou João, irmão de vocês, e unido com Jesus, tomo parte com vocês no reino e também em aguentar o sofrimento com paciência. Eu estava na ilha de Patmos, para onde havia sido levado por ter anunciado a mensagem de Deus e a verdade que Jesus revelou. Então a gente percebe que já no início da igreja, depois da ascensão de Cristo, já se iniciou essa perseguição. Então, o apóstolo João ele estava vivo, ele já tinha sido preso e levado para essa ilha para que o evangelho não fosse mais proclamado. E ele participa disso. Olha, tenho aguentado esse sofrimento com paciência. Então, olha, quase 2000 anos atrás já o povo de Deus, aqueles que tinham vivido com Jesus, entenderam essa mensagem da salvação que ele veio trazer para a humanidade, eles já estavam passando por esses desafios, bem parecido com hoje o que a gente tem visto nos nossos momentos Paulo e Silas, conhecido mundo afora, como que a perseguição está acontecendo nos países, as diversas formas de perseguição, e como o povo de Deus ele tem sofrido em função dessa fé em Jesus Cristo. Seguindo no versículo 10, no dia do Senhor fui dominado pelo Espírito de Deus e ouvi atrás de mim uma voz forte como o som de uma trombeta. O dia do Senhor aqui se refere ao domingo. Isso é uma memória, uma exaltação ao próprio Jesus, que ele nasceu no primeiro dia da semana e passou a ser chamado Dia do Senhor ou domingo. Então essas novas comunidades de fé, essas comunidades cristãs, elas passaram a ter o domingo como um dia de adoração e de culto a Deus. E é o que a gente segue hoje, até hoje, como igreja cristã. No verso 11, João diz assim, que essa voz como de trombeta disse a ele: escreva no livro o que você vai ver e mande esse livro às igrejas que estão nestas 7 cidades: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Eu virei para ver quem falava comigo e vi 7 candelabros de ouro. Verso 13, no meio deles estava um ser parecido com um homem, vestindo uma roupa que chegava até os pés e com uma faixa de ouro em volta do peito. Os seus cabelos eram brancos como a lã ou como a neve, e os seus olhos eram brilhantes como o fogo. Os seus pés brilhavam como o bronze refinado na fornalha e depois polido, e a sua voz parecia o barulho de uma grande cachoeira. Na mão direita ele segurava 7 estrelas, e da sua boca saía uma espada afiada de 2 lados. O seu rosto brilhava como o sol do meio-dia. O 17 e o 18 vou
fazendo a leitura mais para frente. Então é o próprio Jesus que se manifesta aqui ao apóstolo João, né? E essa ilustração que traz, né, essa divindade desse Jesus é bem diferente da ilustração em que a gente encontra, né, da vinda de Cristo como ser humano aqui na Terra. Ele está glorificado. Uma questão ainda que eu pulei aqui, ele relata para enviar essa mensagem às 7 igrejas. Quando a gente observa, o número 7 ele é um número de completude, que completa, envolve tudo, para fazer o fechamento. E essas 7 igrejas é uma sugestão de que envolve todas as igrejas cristãs, até os dias de hoje. Então, se a gente lê os apontamentos em que são feitos para cada uma dessas 7 igrejas, a gente vê características bem presentes ainda no dia de hoje nas igrejas. Então são palavras de alerta em que Deus vem falar com o seu povo para orientar, instruir, né, elogiar aqueles pontos positivos, os dons, as boas obras que as igrejas têm realizado, mas também dar uma chamada de atenção. Né? Seria bem interessante depois, se vocês querem fazer a leitura, né, dessas mensagens a cada igreja, o capítulo 2 e o capítulo 3 no livro de Apocalipse, é bem interessante, né, o que vocês vão encontrar e como Jesus trata com cada uma delas. Então, a partir do verso 12, eu virei para ver quem falava comigo e vi 7 candelabros de ouro. Esses candelabros de ouro, eles representam, né, a iluminação, a luz. No verso 20, a gente observa que esses candelabros, eles são as igrejas, são uma ilustração que faz referência a essas 7 igrejas. Né? E quando a gente olha a função, o objetivo de um candelabro é levar luz. E assim, nós como igreja de Deus, nós temos essa função de levar luz para esse mundo. Esse mundo que está decaído, que está perdido em trevas, que é o pecado, a gente deve ser essa luz, representando a Jesus Cristo que veio nos trazer salvação, que nos salvou e nos trouxe para um propósito novo, propósito de vida, de também anunciar a salvação, anunciar o Evangelho de Cristo e ter uma vida plena debaixo da graça e da paz do Senhor. E interessante que essa aparência no verso 13, desses 7 candelabros estava um homem, alguém parecido como se fosse um homem, né? O relato aqui. E esse homem é o próprio Cristo. Quando a gente vê nos evangelhos, Jesus se denominando como Filho do Homem. Né? Então isso relata, né, a igualdade daquele Deus, né, que se desfez de sua glória para estar aqui no nosso meio, né, nessa feição humana, mas também a glorificação dele, né, o Deus todo glorioso ali no meio, tendo, né, os seus cabelos brancos como a lã ou como a neve. Isso simboliza ou representa a eternidade de Cristo, né? Como Deus era, é e sempre será. Então a gente não tem como definir o início e o fim, né? Ele é um Deus eterno, sempre presente. E essa relação, essa apresentação é feita aqui através dessa descrição dos seus cabelos brancos ou alvos como a neve. E uma roupa que chegava até os pés e com uma faixa de ouro em volta do peito. Essa roupa, ela representava, né, o poder de Cristo, né, todo o preparo, toda a forma dele ser entronizado, né, a vestimenta. Quando a gente olha um rei, alguém importante, um governante, ele vai estar bem vestido. Né, e esse cinto de ouro, essa feição dessa roupa, né, como uma capa até os pés, representa toda essa glorificação de Jesus Cristo como um rei e também como um juiz. Por que como um juiz?
porque ele haverá de julgar todas as nações. Haverá de julgar a igreja primeiro, mas também todas as nações da terra. E isso se dá nessa representação, dessa vestimenta que ele apresenta aqui no texto. A partir do verso 18, seus pés brilhavam como bronze refinado na fornalha e depois polido, e a sua voz parecia o barulho de uma grande cachoeira. Quando a gente pensa, a visão dele, como fogo, uma representação disso, a gente olha o sol, O sol, ele vem pela manhã e ele vai iluminando todo o dia. Aquilo que a gente não enxerga à noite, na estrada, uma pedra, ou o ladrão que vem à noite, ele vem porque ele consegue se esconder, ele consegue se camuflar dentro dessa escuridão. Mas os olhos de Deus são representados como uma luz, como se fosse o sol, que ilumina tudo. Então, debaixo dos olhos de Jesus, a gente não consegue esconder nada. Tem um ditado que fala de esconder a sujeira debaixo do tapete. Parece muito fácil para a gente, às vezes, numa situação delicada, ou acontecer alguma coisa, vou lá, dar uma escondidinha, a gente consegue fazer isso diante das pessoas, omitir alguma coisa, ou esconder alguma coisa. Mas debaixo dos olhos de Deus não tem tapete nenhum que vai cobrir a sujeira, que vai cobrir as falhas. Jesus Cristo, ele vem, ele olha, ele observa tudo e ele sabe de todas as coisas. Então isso permite fazer juízo. Afinal, não tem nada que vai poder ser escondido desse Deus, desse rei, como um justo juiz. E a aparência dos pés dele faz uma alusão também ao sacrifício, aos sacrifícios que eram realizados no Antigo Testamento. Os holocaustos, os sacrifícios queimados, eles eram postos em cima do altar de bronze onde eles eram queimados. Então, mais uma referência à questão do julgamento, do justo juízo de Cristo sobre a igreja e sobre a humanidade. Então, essa revelação dessa glória de Deus, de Jesus Cristo nessa pessoa, revela aquilo que está escrito em 1 Pedro 4,17, que diz assim: pois o tempo de começar o julgamento já chegou, e os que pertencem ao povo de Deus serão os primeiros a serem julgados. Se esse julgamento vai começar conosco, qual será o fim daqueles que não creem no Evangelho de Deus? Então, o julgamento ele vai vir. E a igreja está bem ciente disso. Mas que glorioso é poder saber que Jesus Cristo, ele preparou para aqueles que escolherem caminhar junto com ele, a salvação. Preparou, ele vai ser o próprio advogado diante do juiz, para que a gente tenha esse acesso ao céu, por meio da fé. E seguindo em frente no texto, no verso 16, diz o seguinte: na mão direita ele segurava 7 estrelas, e da sua boca saía uma espada afiada nos 2 lados. O seu rosto brilhava como o sol do meio-dia. Então ele vem com essa espada flamejante, essa espada na sua boca. Isso é uma representação das palavras, Aquela espada, ela vai atingir até o âmago das pessoas. Quando a gente recebe uma palavra boa, a gente vai ter uma sensação, um novo ânimo para a gente seguir em frente.
mas se a gente receber palavra de repressão, a gente vai, né, tender a ficar triste, chateado ou desanimar até da vida. E muitas vezes uma palavra mal proferida, ela pode levar até a morte. E é dessa forma assim que o Senhor Jesus, ele vem, né, nessa representação, com essa espada saindo da boca, né, afiada dos dois lados. Lá no final do livro de Apocalipse, no capítulo 19, a gente encontra em que ele, com essa espada, em que ele vai fazer a luta e vai destruir vai fazer a derrota de Satanás. E por fim, quando o apóstolo João ele se vê diante dessa situação e diante desse Jesus que está ali para falar com ele, conduzir a palavra, aquilo que ele deveria ensinar às igrejas, ele cai aos seus pés, né, como um morto, no verso 17. Quando eu ouvi, caiu aos seus pés como um morto, porém ele pôs a mão direita sobre mim e disse: não tenha medo, eu sou o primeiro e o último. Né? Imagina aquela memória que João ele tinha quando Jesus estava aqui na terra e ele passou aqueles momentos de aprendizado, aqueles 3 anos em comunhão íntima com Cristo, e depois Cristo ascende ao céu, e num dado momento da vida dele, depois de se passarem anos, né, tem estudos que dizem que se passaram em torno de 60 anos, desde o momento da ascensão de Cristo até essa aparição gloriosa aí para ele na ilha de Patmos. Então imagina como Pedro deve ter se sentido, Pedro não, né? João, deve ter se sentido nesse momento ali, né? Vendo Cristo glorificado na sua forma gloriosa, ele se prostrou diante de Cristo, né? Isso traz uma memória também para aquele momento. Provavelmente João deve ter se lembrado quando ele esteve com Jesus e Pedro lá no Monte da Transfiguração, em que o corpo e o rosto de Jesus ficaram brilhantes, né? E Jesus também coloca a mão sobre o ombro de João e fala: não tenha medo, né? Jesus vem, mesmo na sua gloriosa forma de aparecer, ele vai lá de forma humilde, né? Como que alguém bate no ombro, dá um incentivo para a gente, nos momentos desafiadores em que a gente enfrenta: olha, vai dar certo, né? Siga em frente. Jesus fala: olha, não tenha medo, porque eu sou o primeiro e o último. Eu sei de tudo aquilo que se passou, tudo aquilo que vai vir ainda. E essa palavra, esse conforto, ele traz para o apóstolo. Eu sou aquele que vive. Estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre. Tenho autoridade sobre a morte e sobre o mundo dos mortos. No verso 18. Então esse Jesus, ele vem e manifesta essa graça ali para João, né, de que a gente não precisa ter medo da vida, pelas situações, pelas circunstâncias que vêm, né? Em frente no livro, todo apanhado dessa carta, né, fala muito sobre a questão da situação do mundo, né, de como as coisas estão acontecendo, e como o povo de Deus está sendo oprimido, está sendo perseguido, mas apesar disso, a gente não deve desistir da nossa vida. A gente deve seguir em frente, batalhando sempre, porque Jesus Cristo, Ele é a vida, e Ele nos trouxe a vida. E depois Ele fala: tenho autoridade sobre a morte e sobre o mundo dos mortos. E essa autoridade veio quando Ele fez um grande sacrifício em nosso favor, vindo a esse mundo para nos trazer a boa mensagem da salvação, nos
ensinar a verdade e nos trazer uma nova perspectiva de vida. E por fim, ele foi sacrificado, ele morreu, e ele desceu a esse mundo dos mortos. E esse relato tem autoridade sobre a morte. Tem algumas versões da Bíblia que diz que ele tem a chave da morte e do inferno. Então isso revela a autoridade de Cristo. A morte já não pode mais contra ele, né? O inferno ele venceu. E nós, como povo de Deus, como igreja de Cristo, a gente é desafiado a ver esse Jesus hoje nessa forma gloriosa em que ele está, né? Quantas vezes a gente não dá o devido respeito, né, a esse Jesus. Olha, a gente sabe que Jesus veio a esse mundo, ele morreu por nós, fez todo esse sacrifício, sofreu tanto, teve misericórdia das nossas vidas, mas a gente não tem mais o devido respeito. Isso tem se perdido no meio das igrejas, e é um alerta que a gente recebe da palavra de Deus, para que a gente fique atento, esteja atento, que a hora que Jesus vier na sua forma gloriosa, a gente esteja preparado para receber o julgamento que a gente vai receber conforme as nossas obras, mas que a gente lembre hoje, né, pelo que a gente vai ter que responder no futuro. Se a gente está deixando de fazer alguma coisa com esmero, talvez, eu tenho falado muito sobre a questão da devocional diária, que é um desafio para todos nós. Olha, porque eu tenho que ler a Bíblia todo dia, porque eu tenho que me alimentar da palavra, porque é ali que é a direção para a minha vida. É a direção, o guia para eu seguir certo dentro da palavra de Deus. E é por meio da palavra que a gente vai estar dando liberdade para o Espírito Santo falar aos nossos corações, falar às nossas vidas, né? Ter essa sensibilidade e sentir, olha, não é por esse caminho, não vale a pena mentir, não vale a pena omitir uma situação no negócio aqui, né? Que isso lá na frente Deus vai cobrar de nós. Então a gente precisa estar buscando sempre essa meditação na palavra e estar entendendo essa reverência que a gente precisa ter ao nosso Deus, ao nosso Senhor Jesus Cristo. Afinal, a gente recebeu a salvação dele. A gente ama ele? Ama. A gente precisa, em alguns momentos, ter esse momento de reverência, de estar se prostrando a esse Jesus que, de forma maravilhosa, nos propiciou essa salvação. Muitas vezes na correria do dia a dia é difícil para a gente dedicar um tempo, ter um tempo de dobrar o joelho, de estar se colocando na presença de Deus, de estar ouvindo também o que Deus tem para nossas vidas. E a melhor forma, e a forma que o Senhor propiciou, de estar falando conosco primeiro é por meio da sua palavra. E essa é a forma que, olha, não tem nenhuma heresia, não tem nenhum erro. Se alguém vem e fala, olha, o Senhor me falou, aí fica aquele ponto de interrogação. Então a gente pode se calçar e ter essa base por meio da palavra, e ela é o nosso guia, o nosso manual de instruções para seguir em frente. Evan Roberts, ele orou, quebranta-me. Ele foi uma pessoa que participou ativamente de um avivamento no país de Gales nos anos 1904 e 1905. E a partir de 1897, por aí, ele teve um desejo muito grande de ter comunhão com Deus, de estar buscando a palavra e estar orando. E ele especialmente fez essa oração, quebranta-me, por esses anos. Ele trabalhava numa mina junto com o seu pai, e teve um momento em que esse avivamento ele começou nesse país. E esse homem ele foi usado para proclamar a palavra de Deus, pregar o Evangelho. E o cerne, a pregação do Evangelho dele seguia dessa forma: confesse todo o pecado conhecido, recebendo o perdão através de Jesus Cristo. Então, se a gente quer ter uma vida
quebrantado, uma vida de humilhação nos pés de Jesus, a gente deve confessar os nossos pecados. Não para mim, não para Eliseu, não precisa ir lá falar para ninguém. Se houver necessidade, é bom, mas diante de Deus, que é Ele quem vai trazer o perdão. E isso vai conduzir a tua vida um passo maior em direção à santidade. Então, confesse esse pecado e receba o perdão através de Jesus Cristo. Remova qualquer coisa em sua vida sobre a qual você tem dúvidas ou se sente inseguro. Muitas vezes a gente caminha numa trilha que a gente está com dúvida, que não tem certeza, não sabe como é que fazer. Isso vai consumindo, a gente fica ansioso, gasta muito tempo, muita energia pensando sobre aquilo. E a orientação desse homem é: remova isso, tira isso da sua vida. O que tem atrapalhado a tua vida, o teu caminhar no dia a dia? Tira isso da sua vida para que você consiga seguir de frente. E o terceiro ponto é: esteja pronto a obedecer ao Espírito Santo imediatamente. O Espírito Santo, como eu já falei, ele é um guia. Ele está presente em nossas vidas, ele está cuidando de nós, está nos cercando e está orientando a nossa vida. E a gente precisa atender esse chamado, essa conduta que o Espírito Santo está falando: olha, Eliseu, não vai por esse caminho, segue por esse outro, olha, aqui pode não ser tão bom, desista dessa sua ideia. Isso vai trazer uma vida mais plena. E por fim, o 4, confesse publicamente o Senhor Jesus Cristo. Às vezes, publicamente é muito difícil ir, falar e proclamar: olha, o Senhor Jesus Cristo pode salvar a sua vida, eu amo Jesus. Mas a gente pode fazer isso através das nossas atitudes, da nossa forma de agir. A hora que uma máquina quebra, não ficar xingando, não ficar murmurando, ter um comportamento digno da apresentação de Cristo em minha vida, revelando esse Jesus Cristo a quem ama as pessoas dessa forma, não sendo irado, mas demonstrando amor. Nesse relato desse avivamento que aconteceu nesse país, ele foi tão grande, teve um grande impacto, que existem relatos de que até os cavalos que trabalhavam nas minas não conseguiam mais entender a instrução que as pessoas que trabalhavam com eles, porque era tanto palavrão, tanto xingamento, que a hora que essas pessoas se converteram, eles passaram a mudar o seu comportamento, a sua fala, e ao lidar deles com os cavalos não sabiam se era para seguir em frente, se era para parar, o que era para fazer. Então imagina o impacto, até os animais sentiram o impacto desse avivamento que aconteceu nesse país. E o avivamento ele vai começar onde? Ele vai começar de uma forma grandiosa, por toda a nação? Não, ele começa primeiro na minha vida. Quando eu tenho uma postura de mudança, de querer ter mais comunhão com Deus, de entender esse senhorio de Cristo, desse Jesus glorioso que vem ao meu encontro, que vem para orientar por meio da sua palavra, aí que vai começar esse avivamento. No país de Gales, em 1904, começou por esse homem, Evan Roberts, que já estava há alguns anos orando: quebranta. O quebrantamento é o princípio para a manifestação da glória de Deus, porque você vai estar se desfazendo de si mesmo, do seu orgulho, do seu nome, daquilo que você acha que tem poder para fazer, daquilo que você acha que tem sabedoria e conhecimento para colocar para frente, você vai estar colocando para Deus. E aí que a transformação vai começar, na minha vida, na vida da minha família, daqueles que estão convivendo comigo, e isso vai se estender. Que essa palavra ela possa estar falando conosco nessa semana, que a gente possa estar meditando a cada dia sobre como eu posso ter um avivamento na minha vida, sabendo que Jesus ele é glorioso, que eu preciso ter reverência a esse Jesus Cristo que ele veio, mas mesmo depois de ascender ao céu, ele voltou e trouxe essa revelação para o apóstolo João. E revelação essa que vem, o livro de Apocalipse, que vem de encontro
para as nossas vidas hoje, para toda a igreja de Deus, a igreja de Cristo. Ela é uma palavra orientativa, que a gente possa estar recebendo essa orientação a cada dia. Oremos. Pai amor, muito obrigado pela tua palavra, muito obrigado porque podemos confiar em ti. Obrigado por esse desafio que temos de também analisar as nossas vidas e entender o senhorio de Cristo acima de tudo, e toda essa reverência que deve ser dada a ti. Muitas vezes no nosso cotidiano, nós talvez não damos o devido valor nesses momentos que nós podemos ter com Jesus, como nosso Rei, como nosso Salvador. Mas esteja conosco nessa semana, nos conduzindo por essa caminhada, que possamos ter reverência ao nos colocarmos diante de ti, Jesus. Peço que possamos também meditar e dar abertura e espaço para que o teu Santo Espírito ministre em nossas vidas, em nossos corações, para que possamos ser conduzidos à tua maneira, possamos estar sensíveis àquilo que o Senhor tem para nos dizer, possamos estar atentos também à tua palavra, que ela é vida, Pai, que ela é vida ao Senhor, e que ela possa mover a vida em nós, para que possamos estar transmitindo e revelando essa vida também para as pessoas a quem conhecemos e a quem amamos. Meus amados, continue conosco, nos abençoe e nos guarde, em nome de Jesus. Amém. Amém.